Fala galera, esse é o Devocional Disney, o devocional onde você aprende lições espirituais com seus personagens favoritos das animações clássicas da Disney. O nosso texto de hoje é Isaías 40:31, que vai aparecer na tela para vocês e diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E eu queria hoje pedir para você que está nos assistindo se inscrever no nosso canal, mandar o seu comentário para a gente interagir, compartilhar com seus amigos para eles também receberem um pouquinho da palavra e, assim, colaborar para esse canal crescer e chegar em mais pessoas, por favor. Bom, hoje nós vamos falar do cara que foi de zero a herói num estalar. Hoje nós vamos falar de Hércules, o personagem principal do filme que leva o seu nome. O Hércules do filme da Disney ele é bem diferente do Hércules da mitologia grega, porque o Hércules na mitologia grega ele é filho de Zeus com uma humana, enquanto que o Hércules da Disney é filho de Zeus com a Hera, que é a esposa dele, e ele já nasce um deus, né? Só que por uma questão ali que o Hades trama contra a vida do Hércules, o pânico e a agonia, que são aqueles bichinhos feios, aqueles diabinhos, né, que trabalham pro Hades, dão ali um veneno, uma poção, sei lá o que é aquele treco lá, dão para ele tomar, e ele vai perdendo o status de um deus, embora ele mantenha a força, né, ele perde o status de um deus e vira um semideus. E aí, o Hércules tem que correr distâncias para se tornar um herói de verdade e com isso poder se tornar um deus de novo, porque se ele provar que é um verdadeiro herói, ele vai voltar a ser um deus. Só que assim, esse negócio de vou correr distâncias do Hércules é meio complicado, porque ele começa o filme com um adolescente bem desengonçado e que é bem atrapalhado com a força absurda que ele tem que percorrer uma longa jornada. Ele tem que ter o treinamento com o Fio, que é aquele sátiro, né, aquele homem-bode, para se tornar um cara capacitado para ser um herói. Ele tem que enfrentar monstros, ele tem que enfrentar desastres naturais, calamidades. Ele tem que aprender a colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. Ele tem que entender que ser um herói não é ser famoso. E no momento crucial da batalha, ele tem que abrir mão da sua força e lutar sem ela para salvar os outros. Depois disso, ele ainda tem que colocar a própria vida em risco para salvar uma vida. E o Hércules é aquele cara que, nesse percurso inteiro, ele perde as forças dele naquele momento lá do filme. Eu acho que você já assistiu, então não deve ser spoiler, né? Que ele faz uma troca ali com a Hades. Ele dá a força dele em troca da proteção da Meg, né? E assim, ele perde as forças no meio da caminhada. Mas aqueles que esperam no Senhor, esses não perdem as forças. Esses voam mais alto do que o Pégasus do Hércules. Esses correm para levar a palavra e não ficam exaustos. Andam para servir as pessoas e para fazer o bem e para levar a palavra do Senhor e não se cansam. Porque o Senhor é a nossa força. O Hércules, realmente, ele é muito forte. Ele tem lá aqueles negócios dele erguer uns pesos absurdos e lutar contra os monstros. Mas mesmo a força dele é limitada. Já a força do nosso Deus, essa é infinita. Essa é a força do único e verdadeiro Deus. Se apoie na força do Senhor, porque Ele é a sua força. Espero que você tenha gostado do devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.